Há muitas aves no mundo que são bonitas, elegantes e majestosas, mas essas não são as aves de que vou falar hoje. Hoje vou falar sobre os verdadeiros monstros da comunidade das aves. As grandes e emplumadas bestas, que deixam claro que são descendentes dos dinossauros. Estas são 20 aves perigosas das quais você deve correr. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Águias coroadas. As majestosas águias coroadas são as mais poderosas das águias africanas. Sua força incrível faz delas uma das aves mais mortais do planeta. A águia coroada é uma máquina de matar super eficiente e mortalmente precisa, e seu voo é quase completamente silencioso, então você não ouve ela se aproximando. Ela raramente desperdiça energia na caça e prefere se sentar em uma árvore em um local estratégico, como perto de um ponto de água, esperando apenas a sua presa aparecer. Quando é uma criatura azarada que entra em sua linha de mira, o águia coroada simplesmente desce em cima dela e quebra a espinha da presa com suas garras longas e poderosas. Ai, pelo menos é rápido, eu acho. Se você acha isso mortal, deveria ver o que acontece quando um par dessas aves caça junto. Elas têm uma rotina de caça bem assustadora. O águia macho voa bem alto, fazendo um barulho para atrair a presa nas árvores abaixo. Eles adoram comer macacos, e enquanto o macaco desavisado olha para cima, o macho, a fêmea desce rapidamente e agarra um deles. Então, se o almoço escolhido for um pouco pesado demais, eles se encontram no chão para rasgar a criatura em pedaços e depois carregar os pedaços de volta para o ninho, guardando alguns para comer depois. Número 2. A coruja de cornos. A coruja de cornos come qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que se mova, e às vezes, até o que já está morto há algum tempo. Embora não seja a maior ave de rapina, a coruja de cornos pode pesar até 2,3 quilos, mas não pense que isso a torna fraca. Ela pode carregar até 4 vezes o seu próprio peso. Embora geralmente se alimente de coelhos, ratos ou lebres, ela é mais do que capaz de pegar um gambá ou um guaxinim. Algumas corujas de cornos ainda tentaram a sorte e capturaram pescadores e gaviões. O ataque silencioso delas é a sua melhor arma. E sua incrível força esmagadora. Uma criatura presa em suas garras é esmagada com uma pressão de 12,7 quilos, capaz de esmagar até a coluna. Então, eu diria que há um bom motivo para os animais de estimação evitarem o território de caça das corujas. E você também deve saber que até as pessoas precisam tomar cuidado. Houve relatos, especialmente durante os meses de nidificação no inverno, de corujas de cornos atacando pessoas que se aproximaram demais de seus locais de ninho e caça. Um menino de 12 anos estava esquiando cross-country em um parque estadual de Montana, quando uma coruja de cornos achou que ele parecia um pouco suspeito, e então atacou silenciosamente. A ave de rapina voou diretamente em direção ao garoto, com as garras apontadas para o seu rosto, mas felizmente ele não foi atingido. Mesmo depois disso tudo, ele ainda quer ser ornitólogo quando crescer. Sério, não estou brincando. Número 3. O ganso de asa espora. Um bom ganso pode parecer algo chique para uma ocasião festiva, mas tenha cuidado com o ganso que você decide devorar, pois pode acabar sendo você quem será o recheio. Estes são os gansos de asa espora, e ao contrário de outros pássaros mais benignos e saborosos, essas criaturas também são super tóxicas. Eles adoram se fartar de besouros de bolha, um tipo de inseto cheio de um veneno ruim, que é liberado para alertar os predadores de que não devem comê-los. Mas obviamente isso não parece afastar o ganso de asa espora, que é imune a esse veneno e acha o besouro completamente delicioso. Uma vez consumido, o ganso armazena o veneno nos tecidos do pássaro, o que significa que até um ganso cozido ainda pode ser venenoso, pois uma dose de 10 miligramas do veneno é suficiente para matar um ser humano. Número 4. A codorna europeia. Em seguida,
temos uma ave que é frequentemente consumida pelos humanos, mas curiosamente é também encontrada como sendo às vezes tóxica. A codorna europeia é uma pequena ave de caça que migra anualmente. Essas aves são consumidas por pessoas há centenas de anos, mas devem ser tratadas com cautela. Isso porque elas comem uma variedade de sementes e grãos, além de algumas ervas daninhas, mas também são conhecidas por se alimentar de coisas mais mortais, como o cicuta, uma planta perigosíssima que contém um composto venenoso chamado conina, responsável por tornar essas codornas, que parecem inofensivas, em aves secretamente venenosas. No entanto, essa codorna é venenosa apenas durante a temporada de migração, e mesmo assim, é algo raro que eles se tornem venenosos, mas ainda é um pouco como uma roleta russa, a menos que você tenha acompanhado de perto tudo o que o pássaro em questão consumiu. As pessoas sabem que as codornas podem ser venenosas desde os tempos da Grécia Antiga, e ainda assim, insistimos em comê-las, apesar da roleta russa envolvida. As pessoas podem ser tão estranhas. Número 5. O chapim vermelho. O chapim vermelho pode ser pequeno e bonito, mas também é super mortal. Essas aves são, em sua maioria, endêmicas do México e vivem principalmente em florestas de carvalho, abeto e pinho. Mas enquanto cantam nas árvores, parecendo doces e inocentes, na verdade estão recheadas de toxinas perigosas. Os astecas já sabiam que o chapim vermelho era considerado incomível, embora se questione quanto de carne poderia ser realmente extraído de uma ave tão pequena. De qualquer forma, eles sabiam muito bem que essas aves contêm algo que não só torna a carne intragável, mas também perigosa de se comer. Essas substâncias são os alcaloides neurotóxicos, que são venenos presentes no corpo dessas aves e oferecem proteção contra predadores em potencial, além de ajudar a mantê-las seguras ao longo de suas vidas. Parece que a estratégia está funcionando, pois ainda há muitas aves chapim vermelho em existência, apesar da redução de seu habitat, e elas não sofreram com a caça excessiva. Então, fica a dica para outras aves que possam estar sofrendo. Número 6. O falcão peregrino. O falcão peregrino é um dos muitos tipos de gaviões que existem no mundo, sendo essas aves um tipo de grande ave de rapina predadora. Não só são perigosas, mas também são completamente majestosas durante o voo. O falcão peregrino é extremamente elegante e assustadoramente rápido. Na verdade, é a ave mais rápida do mundo. Enquanto voam normalmente, essas aves podem atingir uma média de cerca de 64 km por hora. E essa velocidade aumenta para 105 km por hora, durante uma perseguição. Mas é quando mergulham em direção à sua presa que os falcões atingem sua velocidade máxima. Eles podem chegar a impressionantes 320 km por hora. Essa ave tem cerca de 45 centímetros de altura, mas também possui uma envergadura de asas que chega a 1,10 m. Como outras aves de rapina, o falcão tem um bico curvado e garras muito poderosas, que usa para capturar e matar suas presas. Mas o que você acha dessas aves incríveis? Vamos conversar nos comentários abaixo. Número 7. Os gaviões. Existem muitos tipos diferentes de gaviões. Esse é o termo genérico usado para descrever cerca de 270 espécies de aves predadoras. Todos os gaviões são chamados de rapinas, ou aves de presa. São aves extremamente fortes, todas com garras perigosamente afiadas que usam para capturar suas presas e bicos poderosos e curvados, projetados para rasgar a carne. Os gaviões também têm uma visão extraordinária, a melhor de todo o reino animal. Eles conseguem ver 8 vezes mais claramente do que um ser humano e podem avistar suas presas à distância com uma precisão impressionante. Caçam presas de uma distância notável. E embora existam muitos tipos diferentes de gaviões que variam significativamente em tamanho, desde a águia careca, que pode pesar até 6 quilos, até o falcão americano, que pesa apenas algumas gramas, eles ainda são aves de voo formidáveis, com grande força e resistência.
Esses pássaros estão perfeitamente adaptados para caçar suas presas e podem capturar e matar uma grande variedade de animais. São uma das criaturas mais eficientes da natureza. Número 8. O pequeno gralha-galinha. Esta é outra ave venenosa, um pouco como o patui que vimos anteriormente. Ela evoluiu como praticamente todas as criaturas da Terra, para evitar a predação ao máximo. A adaptação especial dessa ave é se tornar tóxica para qualquer coisa que queira comê-la. A gralha-galinha é uma ave venenosa australiana que pode ser encontrada em densas florestas tropicais e pântanos de mangue. Acredita-se que essa pequena ave consuma insetos, que, por sua vez, estão cheios de veneno, como o tipo de veneno que uma rã dardo tem. As aves em si são completamente imunes ao veneno, mas, se algo tentar atacá-las, o predador provavelmente acabará muito morto, de fato. Número 9. O abutre de barba que come ossos. Embora esses abutres realmente prefiram os ossos de animais já mortos, sua aparência temerosa fez com que o abutre de barba que come ossos ganhasse uma certa fama de roubar cordeiros e até bebês. Na verdade, eles não fazem isso. Eles preferem a medula dentro dos ossos a praticamente tudo o mais. Então, matar seu próprio jantar não está realmente em seus planos, embora eles sejam parciais a pequenas tartarugas ou lagartos. Impressionantes 80% da dieta do abutre que come ossos é composta de ossos e medula óssea. É o único vertebrado conhecido por ter uma dieta composta principalmente por ossos. Essa ave é um animal necrófago, ou seja, ela se alimenta de carniça e, uma vez que pega um osso, ela o solta de grande altura para quebrá-lo em pedaços que ela pode engolir facilmente. O ácido do estômago deles é extremamente forte, então eles digerem os pedaços de osso em cerca de 24 horas. O abutre de barba que come ossos é facilmente reconhecível pelas suas penas laranja brilhantes. Eles, na verdade, esfregam solo sobre si mesmos quando se cuidam, e o óxido de ferro no solo contribui para sua aparência vermelha intensa. Essa coloração é um símbolo de status entre essas aves, e é frequentemente associada às aves mais velhas e mais estabelecidas. Não serve como camuflagem, pois faz com que elas se destaquem muito, mas parece ter mais a ver com a intenção de se apresentar de maneira mais elegante. Número 10. O emu, um pássaro contra o qual literalmente foi declarada uma guerra. Parece totalmente insano, mas foi exatamente o que aconteceu com o emu em 1932, ou, se preferir, emu. A população humana de um distrito no oeste da Austrália ficou tão preocupada que esse pássaro estava correndo solto e bagunçando tudo, que trouxeram soldados, sim, soldados reais, para lidar com os pássaros delinquentes, e isso não deu muito certo. Descobriu-se que atirar metralhadoras nesses pássaros não é a forma mais eficaz de matá-los. Eles simplesmente corriam mais rápido que os ataques. Após 3 tentativas frustradas, os humanos tiveram que se render aos pássaros, o que, nesse cenário, deixou as pessoas perguntando quem eram os verdadeiros cérebros de pássaro. Então, esse pássaro é uma ave enorme, incapaz de voar, que fica na Austrália, e embora normalmente não tenha exércitos atrás dele, o emu, ou ema como preferir, ainda consegue ser um incômodo. Eles são a segunda maior ave do mundo, perdendo apenas para o avestruz, e podem crescer até cerca de 1,80 m de altura. Embora tenham asas pequenas e inúteis, suas pernas são longas e muito poderosas, e ao correr, podem atingir uma velocidade de até 48 km por hora. Então, eu não iria querer fazer um deles ficar bravo, porque eles ficam bastante agressivos e podem facilmente te perseguir. Número 11. Gaivotas. Agora, se você já visitou a costa, provavelmente encontrou uma gaivota. Existem muitos tipos diferentes de gaivotas que vivem em habitats costeiros ao redor do mundo, mais de 50 espécies diferentes na verdade. Mas são as gaivotas que encontraram humanos que são as mais perigosas e geralmente as mais irritantes de todas. Elas são surpreendentemente inteligentes.
Mesmo seus pequenos cérebros de pássaro parecem ter descoberto que, onde há humanos, há comida para ser encontrada, e as gaivotas adoram comer. Esses pássaros podem consumir até 20% do seu próprio peso corporal todos os dias, e eles pesam cerca de 680 gramas. Então é muita comida. Esses pássaros têm uma memória assustadoramente boa. Se você esconder comida deles, eles vão lembrar não só onde você colocou, mas também lembrarão seu rosto. Se você for uma pessoa que realmente alimentou uma gaivota, ela pode reconhecê-lo e esperar que você forneça mais comida no futuro. Elas também podem ficar bem agressivas quando querem algo. Há relatos de gaivotas tentando roubar comida de humanos e causando ferimentos desagradáveis. Esses ferimentos incluem ossos quebrados, cortes e contusões. E nem pense em se aproximar de seus ninhos. Esses pássaros são conhecidos por serem superprotetores e ficam muito violentos, de fato. E se tornam ainda mais protetores se acharem que você vai mexer no ninho deles. Número 12. O pétrel gigante do sul. O pétrel gigante é uma grande ave marinha com uma envergadura de asas de 7 pés. Ele possui uma técnica de voo particularmente estranha, literalmente correndo sobre a superfície da água até ganhar velocidade suficiente para decolar. Mas suas habilidades de caminhar na água são onde essa comparação com seres divinos termina. Como um grande triturador de lixo, os pétrels gigantes consomem presas vivas, como lulas e krill, mas eles não viram os bicos para qualquer lixo, geralmente preferindo sua comida morta e em decomposição. Você frequentemente os encontra devorando pedaços de pinguins, focas e baleias mortas. E eles também são bem bons em seguir atrás de barcos de pesca para aspirar qualquer peixe morto ou descartado, ocasionalmente se metendo em encrenca ao comer isca do anzol e se afogando no processo. Existem algumas espécies diferentes desses grandes pássaros. Há o pétrel gigante do sul, que, como você deve ter adivinhado, vive no hemisfério sul, especificamente na Antártida. Há o pétrel gigante do norte, que vive, não no hemisfério norte, mas nos oceanos do sul, ao norte da área antártica. Qualquer que seja o que você esteja olhando, no entanto, eles ainda são pássaros enormes e realmente agressivos, e adoram comer coisas nojentas e literalmente vomitar em tudo, o que inclui pessoas que se aproximam demais deles. Então, não é de se surpreender que também sejam conhecidos como fedidos, stinkers. Número 13. A avestruz. A avestruz não é apenas a maior ave do mundo, mas também é a mais pesada e a mais rápida correndo. Ela possui garras extremamente afiadas e as pernas mais poderosas do reino das aves. Então não tem como você querer irritar uma dessas criaturas perigosas. O corpo grande da avestruz é pesado demais para voar, mas essas aves desenvolveram pernas musculosas para correr extremamente rápido em terra. Elas podem correr por curtas distâncias a uma velocidade de até 70 km por hora, ou por distâncias mais longas, a cerca de 48 km por hora. Esse é um dos motivos pelos quais a avestruz continua a prosperar em grandes números. Elas podem quase sempre correr mais rápido que um predador, e ficar em grupo oferece ainda mais proteção. Ainda assim, há uma história que o lendário Johnny Cash, da música, uma vez se envolveu em uma briga com uma avestruz e quase não sobreviveu. A avestruz zangada derrubou Cash no chão e então atacou seu estômago com o dedo grande. Isso rasgou sua carne e ele disse que, se não fosse pelo forte cinto que estava usando, a avestruz teria espalhado suas tripas pelo chão. Cash quebrou 2 costelas no processo, mas teve sorte de sobreviver para contar a história. Essas aves não brincam. Número 14. O pombo australiano. Essa ave perigosa não deve ser confundida com o pombo europeu. O pombo australiano é totalmente diferente, completamente insano, e literalmente quer arrancar seus olhos. Ele é um verdadeiro maníaco, então não brinque com esse pássaro. Na verdade, nem fique perto dele, porque ele vai te atacar só por você andar perto da árvore onde ele está. O perigoso pombo australiano
Até tem os locais tão assustados que eles preferem ficar longe quando ele está em sua fase de ninho. As pessoas atravessam a rua para evitar esse pássaro sanguinário. Ele é realmente obcecado por seu espaço pessoal, e se achar que um ser humano está muito perto, vai literalmente mergulhar em picadas na vítima, atacando qualquer pele visível e indo direto para os olhos. Um pesadelo aterrorizante de verdade nos subúrbios australianos. Este pombo precisa de grandes placas de aviso colocadas por toda parte, onde possa estar nidificando, alertando as pessoas de que há pombos voadores na área. Ele realmente marca seu território. Na verdade, é tão perigoso que faz com que as pessoas o ajudem a se proteger. Territorial e bem agressivo, o pombo australiano vai te bicá-lo assim que te olhar. Então é melhor você ler os avisos e ficar longe desse pássaro problemático, a menos que valorize seus olhos. Número 15. O casuar. Agora, se houver um pássaro que mostre a provável evolução dos dinossauros para os pássaros modernos, esse pode ser o caso. Quero dizer, olhe para ele e me diga que não parece um dinossauro feio. O casuar recebeu o título ameaçador de pássaro mais perigoso do mundo. E há uma boa razão para isso. Esses pássaros com aparência louca e incapazes de voar podem te matar com apenas um golpe de seus pés. Sério, os casuares são nativos de partes da Ásia e da Austrália. E por serem pássaros exóticos e perigosos, se você quiser criá-los, terá que obter uma licença. O casuar de capacete com face azul pode crescer até 1,98 metros de altura e pesar até 60 quilos. Então, se um desses te atacar, não será exatamente como ser atacado por um pardal. O casuar é equipado com uma arma letal. Tem 3 dedos em cada pé, e um desses dedos é basicamente uma adaga. Já foi registrado que os casuares literalmente evisceraram humanos com essa unha de dedo afiada como faca. Ela é tão eficiente que pode facilmente cortar um membro de uma pessoa. E assim, este é um dedo perigoso. Essas aves precisam de intervenção séria de um podólogo. Um homem de 75 anos na Flórida foi atacado por um de seus próprios casuares em sua casa. Ele foi tão gravemente ferido no ataque que essas criaturas levaram a fama de serem os dinossauros da época atual. Número 16. O ganso do Canadá. Agora, se você já encontrou um ganso do Canadá, já sabe o quão loucos esses pássaros podem ser. E em algumas partes dos Estados Unidos, eles estão literalmente em toda parte e estão bravos com todo mundo, ou pelo menos é assim que parece. O ganso do Canadá é um grande e selvagem ganso, com uma cabeça e pescoço pretos e penas brancas sob o queixo, além de um corpo marrom. Eles são encontrados por toda a América do Norte e, às vezes, podem ser vistos migrando até o norte da Europa. Existem também populações que foram introduzidas em outros lugares ao redor do mundo. Os gansos do Canadá são particularmente fãs de se estabelecer em locais onde as pessoas já costumam frequentar, o que significa que eles frequentemente fazem ninhos em áreas urbanas e cultivadas, o que os coloca em contato regular com as pessoas. E é aí que os problemas começam. Os gansos do Canadá podem ser muito agressivos se sentirem que seus ninhos estão de alguma forma ameaçados, o que pode significar uma pessoa apenas caminhando inadvertidamente por perto, resultando em um ataque de ganso. Embora seja meio hilário, eles são perigosos e também cada vez mais comuns. A população de gansos do Canadá parece estar prosperando, e eles estão ficando cada vez mais agressivos e assustadores. Eles cagam absolutamente em todo lugar, além de ficarem super irritados com os transeuntes. Eles também são conhecidos por perseguir qualquer pessoa que tenha comida e até parecem pedir para serem alimentados. No entanto, você realmente não quer que um desses grandes pássaros maus se interesse por você. Eles são muito perigosos, de fato. Número 17. O patuá capucho. Não se deixe enganar pela aparência inocente deste pequeno pássaro. Ele é, na verdade, venenoso e é a única ave no planeta conhecida por ter penas tóxicas. O cara que descobriu a arma secreta do pássaro não percebeu que teve uma fuga de sorte depois de pegar um em uma rede.
Ele então tocou o rosto após manusear o pássaro, e seus lábios ficaram dormentes. Assustado com sua descoberta, embora ele provavelmente devesse ter praticado uma boa higiene com as mãos, ele enviou algumas das penas do pássaro para análise, e o resultado mostrou que o pequeno pássaro estava cheio de bactrotoxina, uma toxina tão mortal que é literalmente usada para fazer flechas envenenadas. O único outro lugar onde a toxina é encontrada é na pele da rã de folhiço venenosa. Parece que esse pássaro não produz a toxina mortal em seu corpo, mas a obtém de sua alimentação, sendo especialmente fã de um tipo de besouro que contém a toxina. Embora os pássaros não sejam afetados por comer os besouros, eles se tornam tóxicos ao se alimentar deles. Outros potenciais predadores, o brilho laranja das suas penas, pode, na verdade, ser como um rótulo de advertência do mundo natural. Então acho que a moral da história é: não saia por aí lambendo pássaros, pelo menos não os venenosos. Número 18. O cisne no Reino Unido. A maioria das pessoas já ouviu falar que os cisnes podem ser bem temperamentais e têm a fama de quebrar braços quando estão particularmente irritados. No entanto, o cisne é ainda mais perigoso do que sua tendência a quebrar membros sugeriria. Este pássaro, na verdade, tem uma tendência assassina. Os cisnes mudos são famosos por serem propriedade da rainha. Embora, se eles realmente pertençam a ela, como é que ela não é uma dona mais responsável? Bem, provavelmente porque ela está um pouco distraída. Esses pássaros enlouquecidos têm atacado o campo, começando brigas e quebrando ossos. Este grande pássaro não hesita quando se trata de proteger seu ninho e defender seu território. Em brigas entre cisnes machos, é comum o agressor empurrar o outro cisne para debaixo da água. Eles também são pássaros muito famintos e precisam de muita comida para se manterem, devorando vegetação e se alimentando de animais como peixes, sapos e seus girinos, moluscos e insetos. Os cisnes são responsáveis por deslocar outras espécies nativas e sua alimentação gananciosa pode danificar os habitats devido ao consumo excessivo de vegetação. Em 2012, um homem em Chicago foi atacado por um cisne enquanto fazia caiaque. O pássaro virou o barco, e a parte realmente louca é que quando o homem tentou nadar até a margem, o cisne impediu sua fuga e acabou afogando-o. Então, embora possam ser bonitos de se ver à distância, o cisne mudo não é para ser brincado. Este é um pássaro realmente perigoso. Número 19. A águia harpias. Essa é uma ave com uma aparência feroz. Seu bico extraordinário e seu penteado louco fazem essa grande águia parecer uma mistura de coruja com águia. A águia harpias leva o nome das harpias da mitologia grega, um monstro metade humano, metade ave, que personifica os ventos destrutivos das tempestades. Agora, se eu fosse uma águia harpias, ficaria um pouco irritada com essa comparação, já que as harpias mitológicas são geralmente consideradas feias, e acredita-se que eles produzem os sons mais horríveis. Então chamar alguém, até mesmo um pássaro, de harpia é muito rude, e você definitivamente não vai querer irritar um desses gigantescos pássaros. A harpia é conhecida por ser a mais pesada e forte de todas as aves de rapina, alcançando velocidades de até 80 km por hora. As harpias têm um aperto tão forte que podem literalmente esmagar sua presa até a morte com a pressão de suas garras. A refeição preferida dessa colossal ave inclui animais bem grandes, como preguiças, macacos e até cervos, iguanas e cobras, devorando uma boa parte da refeição antes de arrastar o restante da carcaça de volta para o ninho para mais tarde. Número 20. O abutre de grifo. Olha só essa enorme ave. Este é o abutre de grifo e é, na verdade, uma das maiores aves de toda a Europa. Não só é colossal, como também é um tanto intimidador. Veja o que a ave mais perigosa do mundo pode fazer. O abutre de grifo é, na verdade, uma ave necrófaga, o que significa que prefere se alimentar de carne de carcaças de animais já mortos.
No entanto, essa ave não tem medo de aproveitar um animal ferido ou doente, e muitas vezes ataca antes que a criatura tenha realmente partido desta vida. Totalmente brutal, né? Bom, o abutre de grifo é uma ave muito bem equipada para encontrar sua comida. Essas incríveis aves têm a visão mais afiada que você pode imaginar e conseguem localizar um delicioso animal morto a até 3 milhas de distância. E se isso já não fosse aterrorizante o suficiente, esses abutres têm uma envergadura de asas que pode ultrapassar 9 pés e pesar até 13 quilos. Essas bestas sedentas por sangue adoram se jogar de cabeça e pescoço nas vísceras de uma ovelha ou uma vaca, e esse é o único momento em que você realmente vai ouvir esses pássaros. Eles são barulhentos e entusiásticos ao comer. Caso contrário, são muito silenciosos, o que significa que você nem vai ouvir um desses pássaros de bico afiado se aproximando. Então, tenha medo, muito medo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!